Mobilidade? Desligado. Ah, não. Agora estão me ouvindo? Foi. Todo mundo. Posso contar uma piada que vocês vão sorrir. É isso. Então, beleza. Então, tá Verdade. ótimo. Bom, então, boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande poder mediar essa mesa a respeito de mobilidade urbana. Meu nome é Humberto Dantas, eu sou cientista político e nos últimos anos tenho feito alguns trabalhos para a Fundação Milton Campos no campo da educação política, da preparação das lideranças políticas do partido, em uma série de temáticas fundamentais relacionadas ao universo político eleitoral. A alegria de poder mediar essa mesa é muito bacana porque ela trata de uma temática absolutamente fundamental e estratégica no universo das políticas públicas, um desafio muito significativo também para o universo empresarial. Então a gente não pode escapar da ideia de que nós não estamos aqui apenas tratando de uma questão de política pública cujo Estado tem o monopólio sobre a oferta de serviços, mas também uma política pública que empresas carregam consigo capacidades extraordinárias de darem respostas ao universo público, e o universo público tem capacidades extraordinárias de contratar essas soluções. É nesse sentido, então, que nós vamos encadear aqui as nossas apresentações da seguinte forma. O ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, vai começar falando sobre as questões relacionadas digamos assim, às dores e aos questionamentos e aos desafios do gestor público de uma cidade bastante grande, né, e importante do estado do Paraná e do Brasil, que é Maringá. E em seguida nós teremos o Henrique Massa e o Guilherme Cavalcante tratando de tentativas de respostas a tais provocações numa tentativa de interatividade entre o universo público e o universo privado. Lembrando algo muito importante antes da gente começar, que quando a gente fala em mobilidade urbana, muitas vezes as pessoas tratam ou, por vezes, confundem isso com exclusivamente transporte público. A mobilidade urbana é mais complexa do que isso, é bem mais complexa do que isso, né? E ela tem uma capacidade de transversalidade em termos de políticas públicas bastante desafiadora. Então fiquemos com isso na cabeça, né? Cada um aqui vai ter algo entre 15 e 20 minutos para trazer as suas ideias, para trazer as suas apresentações, e depois eu gostaria de deixá-los e deixá-las à vontade para que a gente pudesse trazer perguntas e nós entre nós também nos provocarmos um pouco, tal, para que a gente saia daqui com a sensação de algo aplicado e de algo que possa nos trazer algumas respostas a algumas inquietações. Algumas, não todas, obviamente, porque se a gente tivesse resposta para tudo, né, a gente não seria humano. Passar o dia aqui, a gente painel. Exatamente. Silvio, uma grande alegria poder mediar uma mesa contigo. Obrigado, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Já o conheci de outras tantas oportunidades. Obrigado, a palavra é sua. Obrigadão. Obrigado, Beto. O passador de slides... O passador de slides está aqui. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Alguns eu vi que estavam aqui agora há pouco, e eu estou aqui de novo, né? Agora com um enfoque um pouco diferente, em função da experiência de ter sido gestor público e de estar visualizando no mundo muita modificação, muito avanço na área da mobilidade. E aí eu fiz a mesma pergunta que eu tinha feito no painel anterior, eu fiz para o ChatGPT. O que mobilidade urbana e inteligência artificial tem que ver? E aí ele me respondeu isso aí, ó. Bem rapidinho, levou 2 minutos, e o ChatGPT me respondeu que a inteligência artificial se relaciona com a mobilidade urbana em todas essas áreas, e aí me deu também um texto explicativo de cada uma delas. Mas o que eu queria colocar é que hoje a gente vê muitas cidades do Brasil fazendo plano de mobilidade e muitas cidades no Brasil fazendo atualização do plano diretor. Só que plano de mobilidade e plano diretor tem validade de 10 anos. O que a gente não tem visto, infelizmente, no Brasil é o plano de mobilidade e o plano diretor sendo feitos para os próximos 10 anos. Parece que eles estão sendo feitos para resolver o problema de hoje. Os problemas que a mobilidade tem hoje. Só que o mundo vai mudar demais. Vai ser outra realidade, um mundo completamente diferente. E a gente precisa questionar um pouquinho
os nossos técnicos, os nossos especialistas, empresas de consultoria, sobre o que é a mobilidade para frente, daqui a 10 anos. Como é que a gente prepara a cidade para o que vem pela frente. E a gente começa com um questionamento relacionado com isso aí. É claro, a gente pode não acreditar, mas a Deloitte, quando faz uma pesquisa, ela é muito responsável com aquilo que levanta. E a pesquisa da Deloitte indica que 62% dos millennials não querem ter carro. Eles não têm pretensão de ter carro. Nós estamos falando de algo que o próprio Denatran confirma. Porque a cada ano que passa, o número de jovens que completam 18 anos tirando carteira de motorista está caindo. Então, o jovem faz 18 anos e ele não está preocupado em tirar carteira. Ou seja, além de não ter carro, ele não quer dirigir também. São dados que estão aí nas estatísticas para a gente avaliar. Só que nós estamos falando de uma geração inteira sem carro. E isto mexe com a cidade. Isso provoca políticas públicas, isso provoca o planejamento urbano. Por exemplo, se um jovem que hoje está com 20 e poucos anos não pretende ter carro, quando ele tiver com 30, que ele vai comprar um apartamento, por que ele quer um apartamento com garagem? Então, o mercado imobiliário precisa se adaptar a isso. E as prefeituras também. Porto Alegre, São Paulo e várias outras cidades já adotaram isso. Retiraram do Código de Obras a obrigatoriedade de ter garagem nos prédios. Não tem obrigação. Deixa o empreendedor, deixa o mercado regular isso. Se o incorporador achar que ele consegue fazer um prédio sem garagem e vai vender, ele que faça. Tudo bem, não tem problema. Aqui em São Paulo, desde 2016, não é obrigado a botar garagem em prédio nenhum, nem comercial, nem residencial. Você pode fazer um prédio na Faria Lima, sem garagem, e a prefeitura vai aprovar. Se você vai vender os escritórios, aí é outro departamento. Mas isso cabe ao mercado regular. E existem muitas cidades que estão agora revisando o plano diretor, código de obra, e continuam obrigando a fazer garagem. 2, 3 subsolos de garagem custam uma fortuna para espaços que dentro de 5, 10 anos vão ficar vazios. Por que impor esse custo? E esse custo não é só financeiro. Quando você faz um prédio com subterrâneo, você está rebaixando o lençol freático, você está causando outros problemas para a cidade. Então, o planejador urbano tem que analisar essas coisas. A garagem é algo que está condenado a desaparecer. Porque não só as pessoas não querem ter carro, como a economia compartilhada vem se consolidando. E mesmo no Brasil, o compartilhamento de carros está crescendo. Em alguns países isso já faz parte da cultura, já tem uma geração que nasceu pensando nisso, e isto pode ser traduzido em política pública de várias formas. Por exemplo, você tem uma vaga para deficiente físico lá no chão, marcado na rua, tem uma vaga para idoso, ainda bem, né? Tem uma vaga para idoso, mas não tem uma vaga para um carro compartilhado. Quer dizer, quando você chama um Uber, ele vai te esperar na fila dupla. Quando podia ter em cada quadra um espaço para ele poder trocar de passageiro, e aí você vai esperar naquele lugar. Você não tem que ficar esperando para onde é que ele vem, nem dizer para onde é que você está. Você vai na vaga de carro compartilhado, porque o Uber, o táxi e o 99 são carros compartilhados. E existem trabalhos científicos que hoje já feitos com experiência de 15 anos, mostrando que a vaga compartilhada retira carro da rua. Ela estimula ainda mais o compartilhamento. Principalmente se essas vagas estiverem nos lugares mais prioritários, como está a vaga do portador de deficiência e está a vaga do idoso. Então tinha que estar tudo junto, nos melhores lugares, que é para estimular as pessoas a andarem com carro compartilhado. E qual é a vantagem que o município tem nisso? Reduz congestionamento, reduz acidente, reduz trânsito, reduz poluição e reduz a necessidade de obra viária, que são obras caras, demoram muito tempo para fazer e de repente daqui a pouco não era mais necessário, porque não vai ter carro suficiente para isso. A gente como gestor sempre trabalha em mobilidade urbana com uma curva de veículo por passageiro, por habitante, e essa era uma curva crescente, número de veículos por habitante. A partir desses estudos que estão sendo feitos agora, a gente vai ver uma curva decrescente. Então, a cada vez mais nós teremos menos veículos por pessoa
nas cidades, e a cidade precisa se preparar para isso. Mas a gente vai perguntar para quem está fazendo o plano diretor, vai numa audiência pública e parece que esse assunto não foi debatido, não foi discutido, ninguém tratou dessa questão. Nós vamos ter uma fase de transição entre o momento que as pessoas têm carro e vão deixar de ter carro, porque o compartilhado vai melhorar, vai aumentar. E no meu último ano de gestão como prefeito, me apareceu um japonês lá na prefeitura, pediu para falar comigo, e ele morou muitos anos no Japão, juntou um monte de dinheiro, trouxe para cá para fazer um prédio no terreno da família. E ele apresentou o projeto para a minha equipe de planejamento de um prédio com uma garagem desse tipo aí, que é muito comum no Japão isso é a coisa mais normal que tem. Lá eles não têm espaço, então, e às vezes é assim, aberto, e às vezes é um prédio fechado. E aí tem uma estética, né, arquitetônica para isso. Mas isso aí é muito comum. E ele fez o projeto mostrando que a garagem do prédio seria desse jeito. E o projeto dele foi indeferido. Aí ele me falou, mas prefeito, o senhor conhece isso, o senhor já foi no Japão, o senhor já viu, por que eles indeferiram o meu projeto? Eu chamei a equipe de planejamento urbano e falei, escuta, o que aconteceu? Por que não? E eles disseram o seguinte, a nossa legislação diz que a garagem é a área útil do imóvel. E ela tem que ser averbada no cartório. Como é que eu averbo esse negócio aí, prefeito? E realmente não dá para averbar. Isso aqui não dá para averbar. Moral da história, quem estava errado, o japonês ou a nossa lei? O fato é que entre o momento que a gente tem gente com carro e o momento que a gente não vai mais ter gente com carro, tem uma transição. E talvez essa seja a melhor alternativa para a transição. Porque a hora que não precisar mais, você desmonta e põe em outro lugar que está precisando. Então, só que nós precisamos adequar as políticas públicas, adequar a legislação pública a esse processo de mudança na mobilidade urbana. Outra coisa interessante é a questão da eletromobilidade. Os números, e a gente tem aqui, o Guilherme vai falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, mas os números indicam, onde existem muitos carros elétricos, que 60% dos veículos elétricos são abastecidos em casa ou no escritório, e 40% na rua. Mas em qual rua? E depois que você definiu a rua, em que quadra da rua? Isso não é chute, isso não é uma questão aleatória. Tem ciência por trás disso, tem business por trás disso. Um carro demora vários minutos para recarregar. Não é? No posto de gasolina você enche o tanque em 4 minutos e vai embora. Mas um carro elétrico não é assim. Então o cara vai ter que esperar. E ele espera fazendo o quê? De preferência gastando, né? É o que a gente gostaria, porque são pessoas que têm poder aquisitivo. Então a vaga para o cara carregar o carro não é em qualquer lugar. Isso é técnico, né? E como que nós estamos, enquanto política pública, enquanto plano de mobilidade, enquanto revisão de plano diretor, como é que nós estamos tratando desse assunto? Ou a gente não está tratando desse assunto? Hoje, a vaga com eletroposto no prédio é uma opção do incorporador ou é uma obrigação do código de postura? E se não é uma obrigação, por que não é uma obrigação? Quer dizer que se o cara faz um prédio e não coloca o eletroposto, ele está dizendo para os proprietários de carro elétrico, ou aquelas pessoas que querem ter um carro elétrico, que eu agradeço muito, mas não quero vender apartamento para você. Porque senão depois como é que ele faz? Mas existem soluções até para colocar o eletroposto depois que o prédio está pronto. Mas isso precisa ser estudado, essas coisas precisam ser abordadas de alguma forma pela política pública. E a outra coisa que a gente precisa considerar é que já está homologado no Brasil entrega por drone aéreo. Isso vai tirar motoboy, vai tirar o pessoal da bicicleta da rua, vai tirar as vans de entrega. Isso vai mudar um pouco o perfil do comportamento da mobilidade urbana, porque, como disse o Humberto, mobilidade não é só transporte público. Mobilidade é como você movimenta cargas e pessoas dentro do perímetro urbano, né? Mobilidade urbana. Então, isso aí vai fazer diferença. E a gente tem que levar em consideração que uma das propostas de solução é mais ou menos isso que está aí. São pontos em bairros e provavelmente em espaços públicos, aonde os drones vão chegar para buscar encomendas e para trazer encomendas. E as pessoas, num trecho que ele pode caminhar, não precisa ir de carro, ele vai buscar a encomenda dele. E tudo vai ser automatizado. Tudo isso vai precisar de inteligência artificial. Então esses
pontos esses, vamos chamar de drone porte, né? A pessoa despacha a mercadoria dele, gera um QR Code e esse QR Code vai abrir a portinha lá do cara que vai receber. O mesmo QR Code, eu coloco a minha encomenda aqui, gero um QR Code, mando para o cara, ele chega lá, passa o QR Code na porta, abre e ele pega a encomenda. E isso é inteligência artificial, isso faz parte desse processo. Mas isso aqui também é um negócio importante. Vejam vocês aí que esse foi o primeiro aeroporto de drones para passageiros que foi apresentado no mercado. Ele foi apresentado ali, a data maio de 2022. Ele foi montado na região metropolitana de Londres como uma apresentação. E aí um dos arquitetos que projetou isso é brasileiro, ele me convidou para ir lá conhecer e eu fui lá para ver como é que esse negócio funcionava. É um aeroporto, gente. Tem loja de souvenir, tem lanchonete, tem o negócio lá do raio-x para você passar a sua maleta de mão, seja lá o que for. E aí tem uma plataforma que levanta, abaixa e tal, para o drone poder embarcar e decolar. E metade desse aeroporto, me surpreendeu um pouco isso, é uma estrutura para atendimento, um ambulatório para atendimento emergencial. Porque eles estão convencidos de que o drone vai substituir a ambulância. Como ele pousa e decola verticalmente, ele vai até o acidente, pega o passageiro e traz, em vez da ambulância ficar presa no congestionamento. Então, o aeroporto tem toda uma estrutura para o primeiro atendimento. Então, a pessoa chega do drone e já é atendida ali. E eu fui lá ver esse negócio, olha o tamanho do drone. Nós estamos falando de um negócio grande, não é coisa pequena. São drones para 5 passageiros com piloto. Neste momento, todos eles terão que ter piloto, mas eles são já projetados para serem autônomos. Todos eles podem ser autônomos. Nesse momento, nenhuma autoridade aeronáutica está disposta a homologar um drone autônomo. Eles querem primeiro ver como é que funciona com o piloto, depois. Mas mesmo os da Embraer, que hoje é a empresa que tem o maior número de encomendas de drones autônomos, de carro voador do mundo, é a Embraer. É a maior do mundo hoje. Nenhuma outra empresa tem tanta encomenda de carro voador. E eu vi agora, semana passada na imprensa, que a própria Embraer anunciando que em 2025 os carros voadores estão voando no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Agora, a cidade está preparada para o sistema viário e para o sistema aeroviário. Como é que vai fazer? Como é que esses carros vão voar? Quer dizer, a gente não quer eles trombando lá em cima e caindo na cabeça da gente. Muito menos um drone de pizza derrubando na cabeça da gente uma pizza porque trombou 2. Quer dizer, está na hora das cidades terem um sistema aeroviário no seu plano diretor, no seu projeto de desenvolvimento urbano. Quem está pensando nisso? Em que cidade que está colocando isso no seu projeto? Gente, nós estamos falando que vai começar a voar em 2025. A homologação de drone para entrega aérea foi feita há 2 anos atrás, em Campinas. Então, já está homologado, já está acontecendo, mas ainda não tem o funcionamento da coisa lá em cima. Quer dizer, essas preocupações que a gente, como gestor público, tem que ter. E virão novos modais. Esse é um modal inovador. Ele usa trilho, mas não é trem, é pendurado, mas não é teleférico, é elétrico, autônomo, é um negócio diferente, mas ele está funcionando. É uma inovação desenvolvida na Bielorrússia e que é muito mais barato, ele custa 20% de um metrô. Não atrapalha o trânsito, uma instalação leve, fácil de colocar, rápida e que pode transportar pessoas, pode transportar cargas. Olha isso aí. É um negócio interessante, ele pode no mesmo trilho transportar contêiner e pessoas ao mesmo tempo. Velocidade de 100 a 120 km por hora, 100% elétrico, sem emissão de gases de efeito estufa. E a gente foi conhecer isso aí, eu fui lá na Bielorrússia para ver se isso era verdade ou se era só uma ideia. Está funcionando. Está homologado para operação. E em vários modelos. Esse aqui é um modelo de transporte de carga. Olha que coisa impressionante.
transporta um container e o trilho nem empena, nem faz barriga. É um negócio totalmente diferente do que a gente está acostumado. E o pessoal dessa empresa, eu já estou terminando, propôs o seguinte: o nosso projeto ideal é pegar uma cidade que tem um porto grande no meio da cidade, onde o trânsito de caminhões com container, com bitrem, atrapalha a cidade e desvaloriza o centro, porque é muito barulho, é muito movimento. A gente faz o terminal fora da cidade e leva por cima até o navio. E libera o centro da cidade para valorização urbana. Tem muitas ideias que podem mudar radicalmente a maneira como as cidades funcionam. E tudo isso está na modalidade, está na mobilidade do futuro. Como as nossas cidades estão tratando disso? De que maneira a gente vai conseguir sensibilizar os gestores públicos e geradores de políticas públicas de que este é o mundo que nós vamos ver nos próximos anos. Não é o mundo que a gente tem hoje. É outra coisa. E aí eu não sei como é que vamos resolver isso, mas quem sabe o Henrique e o Guilherme contam para a gente que solução nós temos para esses problemas. Obrigado. Muito bem. Interessantíssimo. Acho que realmente a gente tem o desafio, primeiro de tentar buscar as respostas, mas de fato acho que o ponto central dessa colocação, Silvio, acho que é essa do planejar, né? Do conseguir ver adiante o que nós teremos. E aí, com esse objetivo, eu vou passar a palavra aqui para o Henrique Massa, Obrigado. Que vai tentar trazer algumas respostas a estas, eu não vou nem dizer provocações, eu acho que essas inspirações, quer dizer, eu acho que provocação vai num outro sentido, né? Eu acho que o que a gente tem aqui são inspirações e respostas concretas que precisam ser trazidas para a nossa realidade, não que a gente não tenha, não que a gente não esteja procurando, mas eu acho que é bem interessante que a gente possa pensar. Então, Henrique, obrigado. Obrigado, Fica à Humberto. vontade. Obrigado, prefeito, aí, pelas contribuições e pelas inspirações, como disse o Humberto. Primeiro me apresentar, eu sou Henrique Massa, sou do Grupo Áquila, uma empresa de consultoria em gestão. Nosso foco de atuação ele é essencialmente na área privada, mas cerca de 15% aí da nossa atuação está dedicado para a área pública, muito em prefeituras municipais, no âmbito estadual também, com apoio à gestão do dia a dia dessas prefeituras, né? E fazendo aí um paralelo com todas as inspirações colocadas pelo prefeito, a gente percebe o tamanho do desafio da gente fazer essa travessia para tudo que a gente conseguiu ver, para hoje aquilo que os prefeitos nos colocam, né, nesses trabalhos em conjunto como prioridade, como realidade, né? Nós nos embrenhamos nesse desafio aí de trabalhar na gestão pública, porque trabalhando na área privada, né, nossa empresa ela foi pioneira em trazer toda a metodologia de qualidade japonesa lá na década de 80. Eu não sou dessa época ainda, mas os colegas que trabalham conosco já têm cerca de 40 anos de experiência na área. Os colegas trouxeram toda a metodologia japonesa que estava despontando com inovação na área automobilística, principalmente lá na Toyota, né? Então, os Estados Unidos levou metodologia de gestão para o Japão, e em função de toda aquela questão do pós-guerra, e imediatamente a disciplina japonesa colocou em prática uma série de questões inovadoras, e rapidamente, por exemplo, a indústria automobilística japonesa começou, com metodologia e inovação, a ultrapassar a indústria automobilística americana, né? Então, nós observando isso, e o Brasil vivenciando, no final da década de 80, década de 90, uma necessidade muito grande de melhoria da produtividade, uma série de professores da Escola de Engenharia da UFMG foi lá entender o que esse povo estava fazendo lá. E entendemos, né, que a questão da disciplina e a metodologia do PDCA era muito importante, e trouxemos para o Brasil e tropicalizamos isso. Aplicamos nas maiores organizações, o senhor já deve ter ouvido, né, a metodologia da Ambev. Então isso fomos nós os precursores disso lá atrás. E certa vez vivenciando no Grupo Martins, lá em Uberlândia, um desafio dentro do Grupo Martins, né, com um grande atacadista e varejista, o
dono do Martins, ele era vice-prefeito de Uberlândia. Ele caiu nessa arapuca de entrar para a área pública. Quando ele chegou lá, ele falou, rapaz, vocês estão me ajudando aqui, vem para cá, porque o negócio aqui é feio. E aí foi a nossa primeira experiência de tentar organizar, apoiar os gestores dentro da área pública, e de lá para cá a gente desenvolveu muita metodologia. Hoje estamos reconhecidamente como um foco de metodologia em gestão na área, na área pública, principalmente na área municipal. Nós suportamos o Prêmio BAN de Cidades Excelentes há 3 anos já, com a nossa metodologia. Somos parceiros do grupo na elaboração do prêmio, que premia as melhores iniciativas na área pública, na área municipal, para a gente não só criticar o gestor público, né? Dar voz para o bom gestor público e fazer com que ele suba no palco, que é o que a gente costuma dizer lá, que a gente protagoniza lá o Oscar da gestão. Então, metodologicamente, rapidamente falando, até para tentar fazer um paralelo com o que o senhor colocou, nós, depois, porque 30% da nossa força de trabalho no ACLA está no exterior, em função de toda essa interação de metodologias mundiais, a gente tem sede hoje na Suíça, temos sede em Portugal, temos sede na Austrália, temos um centro de estudos em Boston, e temos brasileiros e contratados locais, desses locais todos, nessas empresas. O que a gente começou a perceber? Que a excelência na gestão vem da área pública. Então, todas as boas ferramentas de gestão que hoje são aplicadas nas empresas privadas, elas vieram inicialmente da área pública. Os senhores já devem ter a oportunidade de ter acompanhado meta nas organizações. A meta é verde, vermelha, porque vem do farol, vem do sinaleiro. Então, em todas as necessidades que nós temos de nos organizarmos minimamente para viver em comunidade, a gente aprendeu isso dentro de práticas públicas. Então, por exemplo, uma faixa de pedestre, você vai nas empresas que tem área de segurança, você vê lá uma faixinha de pedestre. Então, inclusive no exterior, a excelência vem da área pública. Nós, quando fomos, por exemplo, estruturar nossa empresa na Suíça, eles deixaram a empresa aberta, eles nos chamaram para fazer um business plan da companhia lá. A partir do momento que o business plan nos chamaram, apresentamos, então nós vamos contratar 30 locais, nós vamos trabalhar com as pessoas aqui. Em 3 dias a empresa estava aberta, estava tudo funcionando. Então, a gente não tem o costume de ter essa vivência, mas essa é a nossa realidade. E trabalhando, então, né, nas prefeituras, hoje nós temos ativos cerca de 20 projetos em algumas prefeituras, e já temos a experiência de ter trabalhado em mais de 400 prefeituras para dar apoio na questão da melhoria da gestão. O que a gente normalmente encontra no aspecto específico da mobilidade urbana? Quais são as maiores reclamações das pessoas em relação à mobilidade urbana quando a gente está dando um apoio à prefeitura? Buraco na rua. Então nós estamos falando uma série de inovações aqui, e a gente sempre pensa para 10 anos e tem que pensar para mais 10, mas o grande desafio, e o senhor sabe isso melhor do que qualquer um de nós aqui, que o senhor esteve pilotando o avião lá no Manche mesmo, o senhor sabe que os desafios são enormes. Então, dentro até do modelo do Prêmio BAN, o prêmio tem uma questão importante, que as prefeituras podem mandar projetos. E elas mostram, né, o prêmio ele é feito em cima de 67 indicadores de fontes primárias. Esses 67 indicadores são combinados dentro de 6 eixos. E o que a gente chegou à conclusão? Que equilibrar todos esses 67 indicadores nesses eixos, e um dos eixos é infraestrutura e mobilidade urbana, é que trazem um sentimento de que aquela cidade é excelente. Então, por isso que o nome do prêmio é Prêmio BAN Cidades Excelentes. Convido os senhores aí para que entrem no site aí e vislumbre, porque já estamos para a 3ª edição, e nessas 3 edições a gente recebeu quase 2.000 projetos das cidades. Desses 2.000 projetos, ontem eu pedi o pessoal para fazer o levantamento para a gente, 50 apenas na área de mobilidade urbana. E desses 50, o que chegou mais perto de uma iniciativa de inovação tinha a ver com a interligação entre modais. Então, ou fazer uma integração adequada entre linhas de ônibus, que é bacana, né? Mas, assim, a maior parte daquilo que hoje os agentes públicos entendem como necessário para dar mobilidade urbana ainda está no investimento na infraestrutura. Então, a abertura do Humberto foi brilhante, porque a questão da mobilidade urbana ela vai muito além
do veículo que está ali. Ela vai da moradia, né, plano e etc. Algumas coisas bacanas a gente viu, prefeito. Muito distantes desses sonhos que o senhor nos apresentou, mas, por exemplo, algumas ideias simples. Uma delas diz respeito ao seguinte: se eu vou ter talvez uma concessão ligada à mobilidade urbana, é preciso talvez fazer a reflexão para colocar necessariamente no contrato de concessão que uma parte seja dedicada para a inovação dos recursos dessa concessão. Porque quando se fala em inovação, não necessariamente a gente sabe o que a gente vai ter que investir. É tudo muito novo. Mas designar, por exemplo, vimos lá uma prefeitura que colocou 7% da arrecadação daquela concessão para ser revertida em temas inovadores. Então, por exemplo, a gente já tem também praticado, né, que provavelmente o Guilherme deve abordar. Algumas cidades já estão fazendo parcerias com aplicativos para que seja possível você saber a posição do seu ônibus, por exemplo, em tempo real. Que é você se programar, meu ônibus vai passar daqui a 5. Então, tem mais ou menos uns 7 aplicativos já dedicados para isso no Brasil, inclusive um israelense. Não sei se é seu concorrente, deve ser. Mas, então, assim, essas iniciativas, né, de utilizar parte de um modelo de concessão para dentro dessas necessidades, talvez a gente comece a se aproximar daquilo que precisa ser feito na escala que o senhor colocou de 10 a 20 anos, mas o desafio é muito grande. O desafio é muito grande, porque a grande demanda, inclusive da população, ainda é mais ponte, mais estrada, né? Não é uma demanda exclusiva, então é preciso ter uma educação mesmo de que a realidade que se apresenta no futuro aí é bem diferente do que talvez a gente esteja investindo e dedicando tempo para ela, né? Passo a palavra ao colega. Obrigado. Sigo à disposição. Muito bom. Muito bom. Bom, Henrique, acho que extremamente importante, né? E existe um desafio adicional posto por você nessa sua colocação, que é efetivamente uma transformação cultural, né? E uma ressignificação de uma série de questões fundamentais. Seguimos então em busca de algumas respostas e alguns desafios dos mais expressivos, e eu vou passar a palavra para o Guilherme Cavalcante. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Uma alegria tê-lo aqui. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, agradecer o convite. Acho que fico feliz em ver exemplos aqui, né, tanto de poder público quanto privado, mas principalmente do ex-prefeito aí, que em loco ia conhecer, que pra gente é um desafio, né? Eu acho que a gente, tanto na questão de agenda, eu acho que as startups sempre ficaram fora das agendas, né? Então, hoje está sendo pra gente um orgulho estar participando, principalmente de fóruns assim, trazendo a visão da startup, né, de quem está ali na ponta do empreendedor, que traz a solução, né, torna-se a solução realidade. Vou falar um pouco para vocês aqui, né? Então, sou o Guilherme Cavalcante, sou o CEO, fundador da Alcorp. Para quem não conhece a Alcorp, a gente é uma startup que desenvolve tecnologias para compartilhamento de veículos elétricos, né? Hoje a gente faz todos, né, modelos de veículos por conta do mercado, por conta dos nossos características dos nossos clientes, principalmente. Mas vou passar um pouco para vocês aqui um storytelling aqui, falando até de inteligência artificial, olhando para a mobilidade. Eu sou o embaixador do Caderno de Mobilidade do Estadão, ajudei, né, a construir toda a história do Planeta Elétrico, que hoje é o editorial de carros elétricos e mobilidade elétrica do Estadão. E aí eu deixei até ressaltado ali que em 2021 a gente já estava falando sobre inteligência artificial em frotas elétricas, né? E que nessa época trazia, né, de visibilidade para o gestor da frota, a inteligência artificial. Ela trazia alguns dados preditivos e alguns savings, né, olhando para manutenção, olhando até para a usabilidade de perfil de condutor, né, que na época era super revolucionário. Lá fora a gente já via, né, então era, né, quando a gente falava em frota pública, chegava para um gestor de frota pública do interior e falava para ele, pô, você consegue embarcar o meu software aqui, a nossa tecnologia, e você vai ter uma série de resultados. Aí o cara falava, aonde já fizeram isso? Eu falava, pô, em Berlim já tem, em Nova York já tem. Ele, pô, fui em Nova York e eu não vi isso, diferente do senhor, né? Então, acho que na época a gente tinha um desafio muito grande, que era convencer, né, tanto o poder público quanto o privado, que essa tecnologia realmente ia ser uma tecnologia que ia impactar no futuro hoje, né? Então, em 2019, quando a gente fundou, né, o Corp, era um grande desafio.
Hoje a gente já está falando, até em 2022, a gente fala muito sobre os impactos, né, da Web3 na mobilidade, né? Hoje a gente já fala em blockchain, hoje a gente já fala, né, em uma série, né, de olhares aí preditivos, usando inteligência artificial, usando machine learning, que a gente vai ver aqui para frente. Achei legal também colocar aqui algo que hoje a gente fala muito com os nossos clientes, que é a questão, né, de convencimento, por que ele vai investir em inteligência artificial. Então esse foi um report aí da IBM, que a gente pode ver ali, né, que o retorno sobre investimento em projetos que usam inteligência artificial tem um retorno de 337%. Né? O que isso quer dizer? Aqui também envolve saving, envolve um monte, né, de outros indicadores, mas o principal deles é que a partir do investimento, vamos colocar aí redondo, né, de $1.000 em inteligência artificial, em muito pouco tempo a companhia vai ter aí um retorno aí de aproximadamente milhões. Né? Então se a gente está falando em 337 aí numa escala de uma empresa, né? Precisão, né? Então a gente está falando aí, né, de escala, que tem até o exemplo do Bradesco, que automatizou, né, a questão do atendimento de respostas, então teve uma precisão muito grande, então o ChatGPT, né, trouxe para a gente uma nova realidade do mercado. E como a gente fala em startup, modelo de negócio escalável, se a gente não tiver inteligência artificial, eu nunca ia ter, né, gente atendendo 24/7 como eu tenho hoje, né? Hoje eu vou mostrar para vocês, né, a gente já tem. Então a IBM está olhando muito para esses 3 principais pilares, né? Que é o ROI, que é o retorno sobre investimento, a eficiência do uso de inteligência artificial dentro de operações, principalmente olhando para a mobilidade, e a escala. E foi baseado nisso que a gente desenvolveu o nosso software, a nossa plataforma, né? Hoje a Alcorp, né, com muito orgulho, a gente é uma plataforma de tecnologia 100% nacional, referência global em compartilhamento de veículos elétricos. O nosso software, ele olha muito para o front-end, né? Então a gente olha muito para como a gente vai customizar isso. Então hoje eu tenho software, né, customizado para grandes montadoras, mas pode ter para uma prefeitura. Né? Então, a gente está indo agora, né, com uma parceria muito grande com a Stellantis, e a gente já está olhando que a Stellantis né, tem algo muito maior de entrega, né, de benefício para a cidade de BH, né, onde fica a planta deles, que eles podem ter o BH Sharing. Né, e o BH Sharing ser todas as marcas da Stellantis levando, né, tecnologia, né, para uma cidade que é extremamente caótica. Eu não sei quem já conseguiu pegar ou já perdeu um voo em BH, né, sabe isso. Confins, né? Confins do mundo. Exatamente, né, Confins do mundo, exatamente. Então o nosso primeiro desafio é esse, em todas as reuniões eu fico provocando eles, cara, meu objetivo agora é não perder voo mais em BH. Né? Então a gente olha muito para essa questão do machine learning, do IA, né, como a gente traz isso, né, para um poder aí, né, maior de escala, para um poder de analítico, né, do nosso time. Aqui um grande entregável, né, da nossa plataforma como negócio. Então hoje tecnologia, olhando para a eletrificação, é um mar azul aqui no Brasil, né? Então em alguns países já é um mar vermelho, você já tem, né, como nos Estados Unidos, que você já tem a Tesla extremamente solidificada, mas aqui a gente pode ver, né, isso aqui foi uma foto que eu tirei de cima do meu prédio, então aquilo ali foi antes da pandemia, 15 dias antes, né, dá pra ver a crosta cinza, e aqui foi 15 dias depois do lockdown, quando tiraram os carros da rua. Então esse é exatamente o impacto de quando você pega um micro, né, local, né, um bairro, e tira, né, metade dos carros a combustão e substituir por carros elétricos, né? Então você já tem um impacto real, né? Então isso é o que a gente olha hoje para o mercado ESG, né? Então todo mundo fala que é verde, todo mundo está salvando o planeta, então quem está poluindo, né? Essa é a pergunta que a gente está se fazendo, né? Eu também participo como founder, né, do Pilar, que é o que eu vou falar aqui agora, né? A gente está dentro do Cubo do Itaú hoje, né? A gente é Cubo Partner, e aí dentro do Cubo a gente desenvolve soluções junto com o Bike Itaú, o VEC foi a gente que fez, junto com o Connect Car. Então em breve quem é usuário do Connect Car de tag vai ter uma série aí de inovações vindo, né, da tag do carro, transformando o carro em meio de pagamento, transformando o carro, né, em uma série de gerador de dados, né, para que a gente consiga tomar decisões. Os nossos mantenedores, né, Stellantis, TIM e Jaguar, que hoje estão fazendo um trabalho, mas dentro do Cubo a gente tem essa preocupação de tudo que sair lá ter o envolvimento de dados, de inovação, de predição e que principalmente de escala para o setor governamental, né? Que é o que eu falo aqui. A gente tem hoje 3 grandes pilares que a gente trabalha, né? Então a gente tem o nosso software, que é o software, né, White Label B2B, que a gente faz aí para as empresas. A gente tem a Flow, que hoje é o nosso serviço, né? Eu convido a todos depois a baixar o aplicativo, que vai ter um videozinho aqui. E a gente tem hoje o primeiro, a Smart Coin, né? Foi o primeiro token olhando para a mobilidade elétrica, que também é um case global, né, que a gente trouxe para as montadoras hoje, que eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente. O VEC foi o primeiro ato da eletrificação, né, brasileira, e aqui já tem, né, um grande aprendizado vindo do ex-prefeito, porque lá fora 100% das tecnologias e 100% das iniciativas começam, né, governamentais, e, né, como serviço para cidades, e depois escalam, né,
o privado, né? Aqui, o nosso primeiro grande, né, investidor e que financiou esse grande primeiro projeto foi o Itaú, né? O VEC é veículo elétrico compartilhado, então foram para os funcionários do Itaú, hoje dentro do grupo do ecossistema Itaú, tem aproximadamente 100 mil colaboradores, né? Então foi primeiro um trabalho educacional de levar a eletrificação para o mindset, né, dos colaboradores. Aí o Itaú, na época, em 2019, não sabia fazer financiamento, não sabia fazer seguro, não sabia fazer nada dentro do ecossistema de eletrificação, e hoje ele tem toda a gama, inclusive qualquer pessoa pode ir lá simular, comprar placa solar, carregador, né, vai ter benefício para comprar carro elétrico. Então foi um grande, né, orgulho para a gente ter participado desse projeto, que agora já está se expandindo, não posso dar spoiler ainda, mas ele já está se expandindo aí para, né, um B2C aí que vai para todo correntista do Itaú. A Flow já nasceu gigante, né, a partir de todos esses aprendizados. Então hoje a gente, né, quem quiser provar um veículo elétrico e ter experiência de como carregar, de como né, ter seus dados ali numa plataforma, pode ir qualquer Saint-Marché, né, que é francês fazendo negócio com francês, né, então a Peugeot, esse foi o primeiro lançamento global de carro que foi feito numa plataforma de compartilhamento. Né, então vão ver aí no jornal, vão ver na TV o anúncio, chegou na concessionária, fala, quero testar o carro, baixa o app, faz o onboarding, procura uma concessionária ou um supermercado Saint-Marché ou qualquer um dos nossos postos de gasolina que hoje já estão virando ecopostos, e vocês vão poder testar esse carro e comprar pelo app, né? Que é o que nós vamos... Aí a Jaguar embarcou nessa também, então o Jaguar On Demand era uma iniciativa global da Jaguar, né? A Jaguar hoje é uma das montadoras, na Fórmula E a Jaguar é a principal montadora, né? Isso é muito bacana, que a gente brinca, né? Teve aqui no Brasil, a Jaguar ficou em primeiro e em segundo. E aí o pódio, o primeiro que foi uma festa de nerd, né, e segundo que não tinha mecânico, era tudo desenvolvedor, né? Então a Fórmula E tem essa característica que você vai ali, você não sente cheiro de graxa, você não vê óleo, e você vê um monte de desenvolvedor desesperado, não faz barulho. E até a festa é diferente, falou, pô, a festa é muito mais comedida, né? Pô, é festa de desenvolvedor, né? Mas foi bem bacana, porque assim, a Jaguar trouxe essa plataforma para cá, que é o Jaguar On Demand, e hoje qualquer pessoa que tiver, né, os dados válidos, e aqui por baixo dessa plataforma tem muita inteligência artificial, tem muito machine learning, que a gente entrega dado, conhecimento, entrega um monte de dado preditivo para a Jaguar tomar decisões futuras, né? Então o que a gente está fazendo tanto com a Stellantis, né, com a Peugeot, quanto com a Jaguar hoje, eles estão tomando decisão para a Rota 2030, para quando lá em 2030 eles começarem a vender só carros elétricos, eles começarem as pessoas não comprar mais carro, os imóveis já não vão mais ter, que esse ponto que você falou dos imóveis é legal, que a gente vai mostrar aqui. Esse aqui já é um ponto bacana, né, com os nossos parceiros da Volvo também, que a gente hoje já está fazendo uma parte de transformação da frota, né? Então as pessoas que usam o nosso app, a partir da experiência e do cruzamento de dados e machine learning, no final da experiência eu já sei, pô, o Silvio andou no carro, é um bom condutor, cara, não tomou multa, tem um crédito pré-aprovado, no final da experiência você vai poder comprar esse carro com desconto, né, por conta do seu driving behavior, que é um algoritmo de inteligência artificial, né, fazendo ali tudo. Então, para cada pessoa vai aparecer um desconto diferente, né, e se a pessoa não tiver nem crédito e nem nada, não vai, isso aqui, essa jornada é diferente, ele simplesmente vai encerrar a corrida e vai dar oportunidade para uma próxima pessoa. Então, acho que aqui a gente está conseguindo entregar não só, né, a questão do compartilhamento de uma plataforma poderosa, né, de gestão de veículos elétricos, de tráfego, mas também entregar algo para a sociedade, que é a transformação da frota e do comportamento de não ter mais carro e compartilhar. Aqui é na prática, né, como funciona o algoritmo, né? Então a gente tem, né, todo um mapa onde os dados estão rodando atrás, e aqui inclusive a gente consegue rodar até inteligência artificial como um Google, né? A gente pergunta para a Flow aonde está, né? Então aqui se eu pergunto para a Flow, aonde as rotas se cruzaram, ela me entrega aqui. Se eu perguntar a Flow aonde os meus usuários tiveram problema de carregamento, ele já dá os pontos, e a partir daí a gente toma a decisão de espalhar a nossa rede de recarga e aonde a gente vai colocar todos os nossos pontos, né? Então isso para a gente está sendo super importante, né, ser orientado a dados e ter, né, os nossos algoritmos funcionando a partir do negócio. Aqui é uma outra entrega também. Hoje a nossa plataforma é uma referência global também em UX de recarga, que é o principal, né, problema, né, o principal desafio, a dor de quem anda num carro elétrico, que são essas perguntas, né, aonde eu vou carregar, quanto tempo vai demorar, quanto vai custar, quem vai pagar pela energia, e ainda o nosso algoritmo vai até mais fundo ainda, que ele sempre vai te levar para um eletroposto compatível e disponível com o teu carro, né, porque tem a experiência também de você estar no tipo 1 ou estar no tipo 2, ou o eletroposto está sendo usado, né, então você chega ali, o algoritmo como está ali, né, então o usuário está no tipo 2, e o caminho que ele faz é sempre para um lugar onde tem compatível e disponível, né? Então isso melhora muito a experiência do usuário.
Aqui outras funcionalidades usando inteligência artificial que a gente já usa, né? Tem uma camada de antifraude que hoje, sem dúvida, é o nosso principal desafio para escalar o negócio é fraude, né? Então a gente já tem leitura de reconhecimento de biometria facial na abertura e no fechamento de corrida, né? Então a gente já está conseguindo ter isso. Na vistoria virtual, então a gente já tem, quem está fazendo seguro já sabe, né? Recebe ali da seguradora, você faz, a gente tem na nossa plataforma também, desde de fazer a vistoria do carro, né, até para entregar o carro. O tempo, né, de tarifa especial, que está ali da tarifa reduzida, então o algoritmo ele entende quando o usuário está com o carro sendo usado ou o carro não sendo usado, então não é justo cobrar com o carro parado, né? Então a gente já traz a tarifa virtual. Então aqui são algumas aplicações práticas, né, que a gente usa algoritmos, né, para transformar o nosso serviço aí num serviço de valor, né, não só para o usuário, mas para os nossos clientes. E aqui o nosso grande diferencial, que é a nossa tecnologia blockchain. Hoje todas as carteiras dos nossos usuários estão integradas com blockchain, né? Então a gente consegue transformar né, o deslocamento ali que o usuário não poluiu numa criptomoeda, né, num bioativo, onde ele consegue ter cashback na nossa plataforma. E em breve, agora eu já posso falar, a gente ficava agoniado. Essa semana a B3 lançou a B4. Né? Então agora a Bolsa de Valores de São Paulo tem uma Bolsa de Valores só de criptoativos, e os primeiros criptoativos vão ser criptoativos focados no mercado de crédito de carbono. E o nosso vai ser um dos primeiros, se Deus quiser, aí, que a gente vai conseguir transacionar da liquidez, e dentro de um ecossistema de benefícios aí, a gente vai gamificar quem não polui. Né? Porque hoje as metodologias todas, né, de compensação de crédito de carbono, na verdade elas ajudam quem tem dinheiro a poluir mais. Né? Então você vê as maiores transações de crédito de carbono eram petroleiras do Reino Unido que plantavam árvore na Amazônia. Então eles não estavam gerando impacto nenhum lá. Né? Então com a nossa metodologia a gente ajuda quem, né, salvou aquela crosta cinza aqui, ser gamificado aqui e ter benefícios aqui. Então na nossa plataforma vai poder pegar bike de graça quando tiver, vai poder pagar com essa moeda, vai poder pagar a cancela no Connect Car, vai ter acesso a pré-lançamento de veículos novos das montadoras parceiras. Então a gente já está construindo todo um ecossistema, né, para dar liquidez nesses tokens, que é exatamente isso aqui. Né? Então hoje, né, a cada 1 tonelada a gente ajuda as empresas a anexar, né, o NFT dentro do relatório de sustentabilidade e justifica que ele tem que compor um portfólio de iniciativas e não simplesmente só comprar crédito, né, na Amazônia. E cada empresa que faz isso, né, a gente está no blockchain Celo também, que é hoje um dos blockchains, né, mais sustentáveis do mundo, e a gente transforma isso em cashbacks para os nossos usuários num primeiro momento. Com essa metodologia, a gente tem muito orgulho também de dizer, a gente foi a segunda, né, startup no Web Summit lá em Portugal ano passado. Eram 400 startups do mundo inteiro, a gente foi a única brasileira que chegou na final e ficamos em segundo aí com essa nossa metodologia que abriu o mercado europeu pra gente. Então a gente já está fazendo projeto com a BMW da Espanha e também parcerias com associações de montadoras na Europa. Aqui tem um videozinho, não sei se vai rodar o vídeo. Está saindo áudio para vocês aí, que legal. Na sua loja de aplicativos, procure por Flow Nano Locação. Importante, ative todas as permissões e garanta a melhor experiência no app. Consulte as bases e veículos mais próximos de você. De forma intuitiva, o app inicia o cadastro com a validação dos seus dados. Viu como é fácil? Agora você vai incluir a CNH e um cartão de crédito. E consulte os termos de uso. Poucos minutos você receberá uma videochamada de WhatsApp para validar os dados, biometria facial e começar sua experiência. Tudo pronto? Encontre uma base. Concessionária Jaguar Land Rover, Supermercado Saint-Marché, Housey ou Ecopostos Flow. Escolha o veículo de sua preferência, a opção de reserva ou saia dirigindo. Com a tecnologia Nanolocação Flow, você paga apenas pelos minutos que usar. Só pelos minutos mesmo, sem pegadinha. Antes de iniciar a corrida, faça a vistoria e se estiver tudo ok, vai de Flow. Seu celular é a chave. Abra e feche as portas pelo app. Recarga de bateria? Temos! Somente no app Flow você encontra todos os pontos de recarga do país. Inovação e serviço à sua disposição. Ao encerrar, você receberá um e-mail com o histórico da corrida e o veículo ficará disponível para o próximo usuário. Finalize sua experiência Flow e deixe o veículo no carregador. Assim você ajuda o próximo usuário e contribui com o meio ambiente. Falando em meio ambiente, olha que legal! Todos os usuários Flow têm sua carteira digital conectada ao blockchain, tecnologia inovadora para medir quanto de CO2 deixaram de emitir em cada deslocamento. Em troca, acumule cashback
e adquira benefícios nas plataformas parceiras. Ou compre um UCorp Carbon Token com preço diferenciado no app. Vem experimentar a nanolocação sem complicação. Vem no Flow! Quem quiser baixar o QR Code aí, depois eu boto para vocês aí um voucher para vocês testarem. Mas acho que aqui a gente mostrou bastante, né, exatamente toda a jornada e alguns exemplos, né? Então a Housey, junto com a Vitacom, que é o baita parceiro nosso que a gente tem as nossas bases, já tem prédio que não tem vaga. Né, em alguns prédios da Vitacom agora, a pessoa já vai poder escolher não ter vaga, então já vai pagar menos IPTU. Né, então, quando for condomínios de casas verticais, também já vai poder estender a planta e não ter garagem. Né, e dentro do condomínio ter carros compartilhados. Legal. E também a gente está olhando muito para essa questão de trazer a nossa, né, plataforma para esse novo momento de descarbonização. Né? Então, como que a gente consegue incluir todas essas empresas e parceiros que estão com a gente, né, dentro desse novo momento de se comprometer. Né? Eu acho que o mais importante é ter um compromisso público, né, de descarbonização, investir em startups. Então, todo mundo pergunta, pô, o que você precisa hoje? Grana. Na startup, todo mundo precisa de investimento e acesso a projetos, né, para a gente botar para rodar. E mais uma vez, acho que a gente tem muito orgulho porque é 100% nacional. Né? Então, a gente por várias vezes participa, né, tanto com a Jaguar Land Rover quanto com a Stellantis. A gente acabou agora de ser indicado para o Stellantis Awards, que é um prêmio que é do mundo inteiro, onde a Stellantis tem operação. Né? Então, a gente tem muito orgulho quando a gente consegue ir, que a gente entende que os caras estão muito mais evoluídos que a gente, fala, nem vamos participar que já vamos perder. Né? E aí fica em segundo em um, ganha outro, né, e recebe propostas, né, para internacionalizar a nossa plataforma. Então, convido todo mundo aí a baixar o app da Flow, né, testar, qualquer em uma das houses, Saint Marchés, alguns dos nossos eletropostos que a gente já está conversando também, né, a gente tem, né, uma parceria muito grande com a Shell, então os nossos postos são Shell, hoje a gente tem 3, mas a meta aí é convencer eles de chegar até o fim do ano, né, com os 25 que a gente já mapeou, os 25 a gente arrancar o diesel, botar, né, deixar elétrico, né, esse aí, aquele ali que mostrou, ele já está, ele já só tem etanol e elétrico e pelo nosso sistema só consegue carregar pelo etanol. Então, mais uma vez convido vocês aí, obrigado pelo convite e é isso aí. Acho que tem uma pergunta lá. Bom, pessoal. Sim, estamos em São Paulo. A gente agora, né, a partir do mês que vem vai fazer o primeiro teste em BH e Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro a gente está com a Vibra, né, com a EasyVolt junto com a Vibra, que é a Petrobras. E em BH a gente vai começar uma operação com a Stellantis. Junto com a Jaguar a gente já está indo para Brasília, Recife e Fortaleza, mas com projetos ainda bem na startup, então são projetos bem MVP piloto. Mas a gente acredita que ano que vem a gente vai fazer algum barulho aí, começar a incomodar muita locadora e muita montadora. Muito bom. Bom, pessoal, estamos abertos aqui para questões dos participantes que nos acompanharam aqui nessa conversa tão relevante acerca desses desafios da mobilidade. Alguém gostaria de... Por favor. Sem dúvida, a gente hoje é o país maior produtor de energia limpa, né? A gente tem uma capacidade muito maior de energia. Tem um dado que falam, né, que o pior dia de energia gerada no Brasil é o melhor dia de energia gerada na Alemanha. Né? Então, hoje a gente tem um potencial muito grande de geração de energia limpa, principalmente solar. Até usando o tema, né, de inteligência artificial, hoje a gente ajuda muito dos nossos parceiros. Todas as concessionárias da Peugeot que tem rede de recarga já estão interligadas com o nosso sistema de eficiência energética. Né? Então a gente, junto com a Enel, a gente fala, né, o sistema na verdade fala para a concessionária, tanto da Jaguar quanto da Peugeot, a hora da energia mais barata. Ou para não carregar na hora que está dando pico. Né? Então a gente já está trazendo isso para um novo momento. De um ano para cá, essa realidade da rede de recarga já deu uma boa de uma melhorada, né? Então a gente tem tanto a escala das empresas quanto a criação da Vibra, né? A própria Enel com a Enel Way. Outras empresas estão investindo pesado também, né, na expansão da rede de recarga. Então acredito que a gente vai ter aí um futuro bem próximo. Aí ano que vem a gente já vai... Talvez o desafio da recarga não vai ser tão hoje impeditivo, né, como vem sendo aí, tanto de devolução de veículos, né, quanto esses mitos e verdades sobre, né, a pessoa não ter tanta segurança de comprar um carro elétrico. Né. Muito bacana. Mais alguém, pessoal? Eu tenho perguntas aqui. Uma pergunta. Por favor, senhor. Na experiência de carros compartilhados,
Já ocorreram aqui no Brasil algumas tentativas e que esbarraram em problema regulatório, legislação. O carro compartilhado, usado pela pessoa por alguns minutos, como é que fica o seguro, como é que fica a responsabilidade se ele tiver um acidente, coisa desse tipo. E já existe um arcabouço legislativo proposto em projeto de lei para resolver essa situação, porque nós estamos aqui num partido que está preocupado com isso, Legal. que tem uma base importante no Congresso e que poderia tomar algumas dessas bandeiras, né? Porque a ideia é boa, mas na prática você fica trombando com pequenos detalhes. Legal. Guilherme, deixa eu aproveitar que o tema é carro compartilhado para dar uma carona com o Silvio, só para adicionar 2 pontinhos, para além dessa questão da legislação, em que medida a gente, quando eu coloco um carro compartilhado na rua, quantos carros, vocês têm essa estimativa, quantos carros eu tiro, né, quantas pessoas que seriam usuários individuais de carros deixam de ter carro? E eu acho que isso é... De 8 a 12. De 8 a 12. Depende do volume, depende da densidade, né? Se você pega um bairro, a gente fez esse trabalho com o Itaú. O Itaú tem o SEIC que opera ali atrás do aeroporto, ali no Jabaquara, né? Jabaquara. Então, Conceição, metrô Conceição. Ali metrô Conceição. Então naquela região, né, quando a gente metrificou, a gente tirou 9 carros. Legal. Né? Então que era o impacto que a gente tinha. Então 9 pessoas por semana deixavam de ir para lá com o carro e usavam o carro do compartilhado. Né? Então, automaticamente, né, a gente começou a ter problema com os estacionamentos em volta, né? Que aí os caras começaram, pô, vocês vão quebrar a gente, né? E a gente começou a ajudar os caras a dar carregador de graça para eles, aí fizemos um goodwill aí com eles. Mas respondendo bem específico, né, a pergunta do Silvio, eu acho que com certeza a gente vai ter que unir forças aí. Hoje eu faço parte de uma cadeira de nanolocação e veículos compartilhados na ABLA, que é a Associação Brasileira das Locadoras, né? E o principal problema regulatório que a gente tem hoje cruza todas essas linhas, que é a questão da lei que enquadra, né, os veículos quando ele tem uma facilidade de ser furtado na apropriação indébita. Né? Então hoje se roubam um carro nosso, como já aconteceu, chega na delegacia, o cara sai rindo. Porque o delegado fala, não posso fazer nada, você facilitou, você deu um sistema para ele abrir, ele não furtou, ele não roubou ninguém. Ele não chegou com uma arma lá, não quebrou o vidro, não fez isso. E isso esbarra na seguradora, que a seguradora fala, pô, você também facilitou com que pegasse. Mesma coisa o uso. Por que a gente colocou a biometria facial na abertura da corrida? Que a gente já teve problema de, né, uma criança de 16 anos for pego na Blitz usando, já sabia dirigir, e só que ele estava usando o login e senha do pai dele, que era funcionário do banco. Então a gente hoje tem que ter esse controle por conta, né, se tiver qualquer tipo de ocorrências, né, a gente conseguir trazer os dados e conseguir comprovar. E com certeza vai ser uma junção de forças, a gente pode depois trocar contato aí, porque dentro da ABLA o que a gente mais precisa é isso, porque a gente é um monte de empreendedor ali, a ABLA é uma associação super séria, né, eles têm ali uma força ali, uma conexão com o poder público muito forte, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é enrijecer as leis quanto, né, ao mau uso, né, dos bens compartilhados, né? Então acho que isso talvez seja um ponto principal que a gente vai conseguir se ajudar com certeza. Muito legal. Muito bem. Silvio, a gente falou bastante aqui de veículos, num sentido, por vezes, inclusive, mais individual, por mais que eu tire de 8 a 12 carros, assim. Mas, na sua experiência de prefeito, o que a gente tem de mais atual no que diz respeito a transporte público, a transporte de pessoas, que poderia ser desenvolvido ou que você já visitou e já conheceu aqui no Brasil? Assim? Que bons exemplos a gente poderia trazer de casos interessantes de mobilidade urbana nesse sentido? Assim? Eu acho que tem vários exemplos, mas a gente precisa adaptar isso à nossa cultura e à nossa realidade. A cidade de Paris, por exemplo, lançou a patinete elétrica como uma mobilidade da última milha, que eles chamam, né? E o ano passado eles proibiram o uso da patinete na cidade. Então a cidade que lançou a patinete, depois se espalhou para o mundo inteiro isso, agora eles proibiram o uso da patinete. Então não existe mais patinete elétrica compartilhada em Paris. Aí a gente ainda está aprendendo muito. Quer dizer, o porquê que Paris fez isso? Porque começou a ter um nível de acidentes muito elevado. Exato. Começou a morrer gente que era usuário de patinete elétrico ou que estava sendo atropelado por patinete elétrico. Então, o conceito era legal, mas a forma de utilização ainda não estava
suficientemente organizada. Aconteceu aqui no Brasil de algumas cidades adotarem o modelo e depois suspenderem o modelo, porque tinha um nível de roubo muito alto, um nível de deterioração do sistema. Então, nós ainda estamos aprendendo. Tem muita coisa para ser compartilhado, mas eu diria que nós ainda temos que analisar um pouquinho as experiências lá fora para depois trazer para cá. Legal. Por outro lado, em termos de mobilidade urbana de massa, transporte de passageiros, o Brasil é que é o exportador de tecnologia. Que legal. Quer dizer, o BRT hoje está espalhado em cidades das mais importantes do mundo, mas foi um processo desenvolvido no Brasil. O BRT não foi inventado no Brasil, ele é uma invenção inglesa. Mas a maneira como o BRT foi adotado em Curitiba e todo o componente do BRT como sistema de transporte, ele foi uma invenção brasileira. Então a gente pegou o que os ingleses inventaram, de carros grandes com via segregada, e nós melhoramos o processo, transformando em algo como o que aconteceu em Curitiba e que hoje é referência no mundo todo. Então tem bons exemplos lá fora, mas tem bons exemplos aqui dentro que a gente pode compartilhar, que a gente pode explorar. O que eu entendo é que nós vamos precisar nos preparar para uma mudança, para uma quebra de paradigma. E isso envolve a estrutura urbana e envolve a maneira como as pessoas se locomovem. Em alguns lugares do mundo e no Brasil nós já temos isso. Quando você quer compartilhar a mobilidade ativa com o automóvel, você tira o meio-fio. Você coloca a rua no mesmo nível da calçada. E, naturalmente, uma pessoa que está dirigindo, quando ele sobe na calçada, ele sabe que ele é o estranho no ambiente. Então, ele respeita o pedestre. E isso faz com que as pessoas se estimulem mais a andar. Isso é bom para a economia, isso é bom para a saúde, isso é bom para o planejamento urbano de modo geral. Então, tem muitos exemplos que a gente pode observar, analisar e começar a aplicar no Brasil, que vão mudar a nossa mobilidade. Mas são quebras de paradigma. Tem cultura por trás disso. A gente precisa mudar a cultura. Uma das coisas que pode mudar é o que a gente estava conversando agora. Se você alocar vagas no estacionamento rotativo, exclusivas para carro compartilhado, muita gente que vai se sentir estimulado a compartilhar o carro. E aí, se a gente colocar aquela informação de que as pessoas não querem mais ter carro nos centros urbanos que hoje estão abandonados, a gente pode analisar isso aqui em São Paulo. Cruzamento da Ipiranga com a São João. Há 5 anos atrás, talvez 6 anos atrás, a maioria dos prédios naquela região de São Paulo estavam ocupados pelo movimento do sem-teto. Cheio de bandeira, tudo pichado, pintado, uma coisa... Por quê? São Paulo ainda não tinha aprovado a lei que permitia o prédio não ter garagem. E para o dono de um prédio lá no Centro Velho de São Paulo reformar o prédio, ele precisava fazer garagem. Que jeito? Um prédio de 1940, como é que vai fazer garagem? Aí a prefeitura diz, não, mas você pode alugar a garagem num raio de tantos metros. Quanto custa isso? Então, era inviável do ponto de vista do investimento imobiliário. A partir de 2016, quando São Paulo não exige mais a vaga de garagem, vai lá no cruzamento para você ver agora o que aconteceu. Prédios que estavam cheios de bandeira do movimento do sem-teto, hoje estão reformados e venderam no estalar de dedo. Que legal. Então, o mercado imobiliário tem que se adaptar a essas realidades, isso tudo tem que ver com a mobilidade, mas eu diria que nós ainda estamos na curva de aprendizado. Tem muita coisa para a gente testar e aprender para depois importar. Muito legal. Completando o dado, Por favor. quando a gente tira 9 carros de uma microrregião, você aumenta 1,5 metro de via pública. Livre. Ou seja, quando você tira o fluxo de carros de 10 carros de uma microrregião,
você consegue ampliar ciclofaixa, você consegue reurbanizar. Então tem um pilar que é reurbanizar e inovar, né? Então a reurbanização a partir de novas metodologias de transporte é o que super funciona. Então você já vê, né, no centro, em alguns lugares de Nova York, que eles reurbanizaram e ressignificaram, né, que é a palavra que eles tiveram. Você chega em lugares abandonados perto do Brooklyn, que antes era super perigoso. Hoje você vê a rua, tem aqueles recuados com lounge, ciclofaixa, né, lugares para, né, para você abastecer carro elétrico. Então você, né, acaba tendo uma ressignificação dos centros urbanos. E um outro dado legal também, que foi o que aconteceu, né, há muito pouco tempo atrás, a gente trouxe inovação para o novo momento, né, do momento de trabalho, que é o trabalho, que é a jornada híbrida. Né? Então a gente fez um survey com os nossos principais clientes, Itaú, as montadoras, lá no Cubo mesmo. Então tem a Saint-Gobain, tem a Bosch, né, tem a BASF. Então a gente rodou isso com os RHs das empresas, perguntando se você pudesse escolher entre ter vale transporte e um vale mobilidade urbana, onde você ia poder gastar com car sharing, com bike, com patinete, foi avassalador. Que legal. Né? Até porque a gente tem uma característica que a nossa, né, a nossa malha aí de mobilidade, né, urbana pública, né, é um caos, principalmente na hora que a pessoa vai e volta do trabalho. Né? Então, quando você pergunta para ela, você gostaria de ter uma alternativa, né, então criar, em vez de ter o vale transporte obrigatório, você ter um vale mobilidade que você poderia gastar na Flow, poderia gastar em outros, né, parceiros na Turbi, né, em outros players de compartilhamento, cara, foi 95% das pessoas disseram que sim. Né? Então, isso pra gente já vai trazer um novo cenário, que também não posso dar spoiler, mas em breve as empresas vão começar a incluir, né, esse novo, né, o novo Gym Pass, que vai ser escolher pela mobilidade, não simplesmente impor que ele vai ter que gastar aquilo no transporte público. Né? Me recordo de uma reunião que eu tive uma vez num prédio da Berrini, em que eu parei meu carro no 6º subsolo. E fiquei 40 minutos para sair do prédio. E perguntei pro cara, falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, não aconteceu nada. Nada, é normal. É todos os dias é assim. Falei, que maravilha. Eu queria encerrar aqui a nossa mesa, né, cumprindo o horário, lembrando que ao encerramento da mesa nós teremos um coquetel, todos estão convidadas, enfim. Mas eu queria só fazer uma última questão para você, Henrique, assim, porque você falou, a sua empresa é uma empresa de gestão, né? E gestão envolve uma série de outras questões para além do tema da nossa mesa, e eu fiquei aqui pensando em todas as provocações que apareceram quando a gente pensar nos desafios que nós temos para esses próximos 10 e mais 10 e mais 10 anos. Um deles foi trazido pela pandemia, e a gente está tendo muita dificuldade de trazer as pessoas de volta para o trabalho presencial. Perfeito. Em que medida essas novas formas de trabalho vão impactar na vida das pessoas, no que diz respeito a formas de pensarmos novos negócios em múltiplos sentidos? Sim. E nesse sentido, como que a economia se organiza para que a gente tenha respostas minimamente razoáveis? Tudo bem, a gente vai ter que mudar modelo de negócio para tudo que é lado. Exato. Eu gosto muito de um caso do começo do século XX, quando inventaram os aparelhos individuais de barbear. Os barbeiros do Rio de Janeiro fizeram uma paralisação e fizeram um quebra-quebra no centro da cidade, dizendo que eles iam perder negócios. Bom, as pessoas agora se barbeiam em casa. Mas em que medida a gente consegue visualizar novos negócios diante dos desafios da mobilidade? Excelente pergunta. Quando a gente faz essa reflexão que você está falando, inclusive os dados referentes à mobilidade urbana, eles de modo global, assim, na questão nacional, eles estão restritos até um pouquinho antes da pandemia. O último dado de mobilidade urbana disponível da PNAD, ele é de 2019, um pouquinho antes então. Mas ele já é preocupante, porque o que a gente conseguia perceber, né? Quando a gente olha a questão do gargalo de mobilidade urbana, a gente consegue concentrar o seguinte: o gargalo de mobilidade urbana brasileira está concentrado, ou estava em 2019, em 177 cidades. Essas cidades representam 3,5% das cidades brasileiras. Então, porque muitas vezes a gente fala, eu quero mudar para o interior, é porque, essencialmente, quando você vai para uma cidade interior, o seu deslocamento casa-trabalho, que é o principal indicador lá da nossa ferramenta, voltado para a mobilidade, deslocamento casa-trabalho, ele mede quanto tempo que você... qual que é a incidência que você gasta mais de 1 hora para ir e para voltar. Tá? Então, são 3,5% das cidades, né? É fácil resolver, né? Mais ou menos, esses 13,5% das cidades concentram 50% da população.
Hoje o país é um país urbanizado. E o que a gente vê nos dados na evolução até 2019 era preocupante. A gente via algumas regiões metropolitanas, a mais crítica delas, todo mundo fala de São Paulo, mas a mais crítica delas era o Rio. De 2010 até 2019, o tempo de deslocamento casa-trabalho dobrou no Rio de Janeiro. E o que a gente percebeu, né, até a foto que ele trouxe, é que a pandemia fez uma... A gente já estava numa escalada sem sentido. Já estávamos no nível da loucura. Eu me lembro que aqui em São Paulo, em alguns momentos, você desistia de fazer algumas atividades Perfeitamente. em função do que a gente enfrentava aqui, né? Quando veio a pandemia, ela, de forma muito drástica, ela acabou nos reinventando e nos reensinando novas formas de trabalho e, consequentemente, a gente, por um tempo, experimentou uma outra realidade e que as empresas, de fato, têm que se adaptar e transformar para uma questão, no mínimo, híbrida, né? Porque a gente também começou a observar que a dinâmica de trabalho exclusivamente, isso dentro das nossas pesquisas nas organizações, exclusivamente remota, ela acabou com a relação. Ela deu uma desmontada um pouquinho na relação que é construída de aprendizado. Você aprende muito quando você está do lado de uma pessoa, a enxergar uma pessoa trabalhando. Só que essa dinâmica que tem impacto no deslocamento casa-trabalho, ela é muito forte, ela é cerca de 40% na reflexão de uma pessoa se ela é feliz ou não. Então, esse reequilíbrio, e a gente tem que novamente trazer esse tema para a pauta, porque o que a gente tem observado é que tem retomado. A gente ainda não tem um dado consolidado do PNAD, nem do IBGE, a respeito desse deslocamento casa-trabalho, mas a gente já está percebendo que com a aceleração econômica, o trânsito voltou a piorar, que a gente está gastando um pouco mais de tempo. Então, acho que é muito importante fazer uma reflexão para que a gente não faça nem o 8 nem o 80, né? E que a gente busque alternativas de não pesar tanto a administração pública na questão dessa obrigação de fazer um deslocamento casa-trabalho minimamente saudável, mas equilibrando aí também a questão com que dá impacto, por exemplo, no IDH de uma cidade. Essa questão do deslocamento casa-trabalho é um impacto importante e ele precisa ser observado. Só nesse deslocamento, se a pessoa ficar 1 hora nesse deslocamento, o que para uma cidade do tamanho de São Paulo é pouco. Não é pouco, mas 1 hora durante um ano... Não, 2 horas. Que é não, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Não, então, mas assim, eu estou só tomando assim, se a gente pensasse 1 hora... 365 ele perde 22 dias. A gente... Não, eu fiz uma conta aqui, que se a pessoa gastasse 1 hora por dia para se deslocar, a mais do que o normal que fosse, ela perde por ano 75% de um curso de pós-graduação lato sensu. É isso aí. Ou seja, a gente perde a capacidade, inclusive, de nos aprimorarmos, de estudarmos, de nos atualizarmos, só para usar um indicador possível. Em São Paulo são 2 horas. 22 dias com os filhos, né? 22 dias com a família. 22... Tanto que em Paris hoje você tem um conceito da cidade de 15 minutos, né? Isso. Então ele foi implementado lá. Então hoje, né, grandes empresas e grandes empregadores, né, já estão compromissos públicos, né, que eles estimulam os funcionários, inclusive com startups, né, de real estate, que o funcionário more no máximo a 15 minutos da empresa, independente, e na verdade é de bike. Isso. Tá? Então hoje anúncios de carro em Paris, se você vê um anúncio de carro que não é elétrico, a combustão, igual a gente tem no cigarro aqui, o Ministério da Saúde adverte, lá tem o Ministério do Transporte adverte, se puder, compre uma bike. Isso é algo público, né, que estimula a população, mas que tem compromissos sérios, né, e isso hoje está funcionando super bem lá. Já tem até alguns cases aí da Bright Cities aí que já está mostrando que já está dando alguns resultados enormes essa questão do... E alguma coisa precisa ser feita, né, Guilherme? Porque em 2019, na última pesquisa, São Paulo, a média... Então tem gente que é menos, tem gente que é muito mais. Isso, exato. A média estava dando quase 2 horas de deslocamento casa-trabalho para a região metropolitana de São Paulo. O estado inteiro estava dando 6 horas. Ou seja, você perguntou até o interior de São Paulo, né, é muito carregado na capital, mas até o interior de São Paulo, a média do estado, 5,9 horas semanais, o que dá aí 1 hora e pouco por dia de dedicação no trânsito.
Eu estimulo os nossos funcionários a trabalhar de casa, tá? Até porque eles ganham 2 horas por dia, né, de desenvolvimento. Meus desenvolvedores, principalmente, que me cobram por hora, né? Total, faz todo sentido. Faz todo sentido. Silvio, Henrique, Guilherme, uma alegria estar com vocês. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam aqui. E agradecer à Fundação Milton Campos pela oportunidade de a gente estar pensando e refletindo dentro, inclusive, de um partido político, como bem observou o Silvio, tem um poder de impacto sobre a realidade pública que nos dá uma expectativa de que nós aqui estamos discutindo a sociedade que nós desejamos para nós enquanto coletividade. Obrigado, pessoal. Perfeito. Bom fim de semana a todos. Obrigado. Passador. Opa! Acho que agora... Muito bem. Como é que faz isso aqui?